E aí, seus malucos? Eu quero saber o seguinte: você foi de Gabigol ou você foi sem Gabigol? Dá vontade de dar uma porrada. Dá vontade de dar uma bicuda no computador, cara. É, rodada foi dura, hein? Mas quem teve aí a malícia de colocar o Gabigol se deu bem, hein? Bora lá então pro nosso vídeo de análise com o boleiro. Bora! Salve, salve família boleiros e boleiras do Cartola, tudo bem com vocês? Comigo 100%, graças a Deus. Estou aqui desejando para vocês uma ótima semana. Vamos que vamos. Passou a rodada de número 12, vamos analisar a rodada de número 13. Isso mesmo. Então, fica aí ligadinho com a gente aqui no nosso canal. Estou aqui estendendo meus tapetões para vocês, da cor que vocês quiser, que vocês todos sejam muito bem-vindos ao nosso canal Boleiros do Cartola 21, tá? E você, meu amigo, minha amiga, eu quero saber se você foi de Gabigol, se você não foi de Gabigol, como foi a sua pontuação? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Aqui embaixo, escreve para mim, tá? Deixa o seu comentário, vem bater um papo com o teu amigo boleiro aqui, vamos desvendar o que aconteceu aí, tá bom? E você, meu lindo, minha linda, seus doidos pro Cartola! Não conhece o nosso canal Boleiros do Cartola? Te faço um convite, vem prestigiar o nosso humilde trabalho, link vermelhinho aqui embaixo, se inscreva nele, ative o sininho de notificação para você ficar sabendo de todos os nossos conteúdos, e claro, se você gostar desse vídeo de análise da rodada 13 ou de algum conteúdo nosso, deixa um super like para nós, vai nos fortalecer bastante, tá bom? Então, sem muita enrolação, foi uma rodada muito complicada, né? Uma rodada aí que sem Gabigol foi uma coisa, com Gabigol foi outra coisa. Adorei, ó. Que beleza, ficou, ó, uma bosta. Mas, galera, eu tenho uma coisa a dizer para vocês. Os nossos vídeos de análises estão funcionando, estou muito contente, tá? Porque aqui a gente não somente fala do Cartola, a gente vem montar uma estratégia aqui para vocês, falar qual posição é boa. Então é muito importante você assistir um vídeo nosso de análise da rodada, porque eu garanto que vai te ajudar a abrir um horizonte para montar o seu time. Às vezes não vou indicar talvez um jogador exato, mas a gente vai indicar um time, uma posição legal. E para essa rodada que se passou o número 12, nós acertamos aí mais de 88% das nossas dicas que nós postamos para rodar de número 12. Então é muito importante que você fique até o final com a gente e que você pegue aí nossas dicas, tá? Esse é o nosso time principal, tá? Nós fizemos aí 70,79, estamos mantendo a média, estou muito feliz, isso porque esse time foi sem Gabigol, galera, tá? Você vê que a média dos cartoleiros foi menos do que 53 pontos, né? Olha aí só, nós fomos de Arrasca de capitão, fez quase 20 pontos, show de bola, né? Quem decepcionou aqui foi o Nathan Silva, o zagueiro do Atlético Mineiro, mas tá tudo bem. Vou colocar aqui na tela para vocês os nossos três times aí, ó. Nós com o Gabigol nós chegamos aí a quase 87 pontos, nosso time de valorizão quase 5 cartoletas, então assim, tá tudo legal, estamos mantendo média. Esse nosso time principal aqui, já faz mais de 6 rodadas que a gente vem nessa batida de 70, 70, então a gente tá mantendo média. Isso para Liga Clássica é o mais importante. Então estou aqui para te ajudar a montar um bom esquema, um bom time para a rodada de número 13, tá bom? Então sem muita enrolação, bora com o boleiro fazer aquelas análises maluca. Bora com o boleiro. Então é isso, meus amigos e minhas amigas, tá? Voltando aqui para nossa análise, né? Vamos falar um pouquinho da rodada de número 12, como que foi, e vamos já falar da rodada de número 13, tá? Então você vê, ó, o jogo entre Ceará, né, e Atlético Paranaense, né? Nós fizemos uma pequena aposta no Atlético Paranaense, né? Mas até falamos na análise passada que o Ceará poderia vencer esse jogo, seria um jogo, não foi um jogo bonito, foi um jogo bem pegado, né? Um jogo onde o Atlético Paranaense jogou muito atrás, né? Dando muito espaço aos contra-ataques do Ceará. O Ceará é aquele time que tem o seu contra-ataque muito rápido, é um time que joga muito pelas pontas, né? De vez em quando dá uma vacalhada, quando tenta jogar ali pelo meio, acaba se perdendo bastante, né? Eu vou até mostrar aqui pra vocês o seguinte, vamos aqui com o boleiro. A gente olhando aí, ó, tá vendo? Lá, vou clicar aqui de novo, você vê aí que no nosso scout aí, ó, verde é onde foi o time do Ceará e o azul o Atlético Paranaense. Você vê que o Ceará teve muito mais volume de jogo, né? Teve muito mais volume de jogo, né? Correu muito mais, né? Teve muito mais contra-ataque. Eu quero até mostrar aqui pra vocês uma coisa. Eu gosto muito de falar sobre as estatísticas, né? Você viu que foi um jogo muito concentrado ali no meio de campo, né? Muito em função do que o Atlético Paranaense busca nos seus jogos e sempre o Ceará buscando, né, seus contra-ataques pelas laterais, principalmente pela lateral esquerda, tá? Você vê que o meio de campo do Ceará
é onde está mais claro, exatamente é onde o Ceará não foca muito o seu jogo de bola, né? Você tem bons jogadores no meio de campo, né, que fazem essa função para fazer essas ligações, principalmente na primeira, segunda linha de ataque ali, para usá-las tanto lado esquerdo quanto lado direito. Então, foi um jogo que o Atlético Paranaense, né, se proveu ali de ficar muito no meio de campo, tentando propor contra-ataques, mas o Ceará não deu muita brecha. Né? E foi aonde aí o Ceará conseguiu fazer essa vitória. Você viu que foi um jogo muito equilibrado, mas o Ceará teve um pouco mais de posse de bola, principalmente no seu campo de ataque, né? E é onde, assim, o Atlético Paranaense é um time que chama muito, né, o time, né, para sua parte defensiva, né? E isso é o que vai ocorrer nos outros jogos, né? Todos os jogos do Atlético Paranaense é isso, vai trabalhar ali por uma, duas bolas, né? Não é um time que trabalha tanto retrancado, mas é um time que gosta de trabalhar muito pelo meio de campo, né? E que gosta de usar bolas longas, né? E o Ceará é o mesmo formato. Você vai ver que o próximo jogo vai ser jogo, né, que vai tentar trabalhar pelas laterais, né? Tem dois meios de campo, os armadores muito bons, né? Tem o Lima, que é a armadilha surpresa do Ceará, né? O cara que vem chutando muito bem de fora da área, o cara que vem vindo como um elemento surpresa. Então são jogadores que a gente tem que ficar de olho aí, né? Então esse resultado aí, nós digamos que erramos, né? Jogo do São Paulo e Fortaleza, né? Jogo do São Paulo e Fortaleza. Quem viu nossas estatísticas aí, acertamos o resultado. Eu falei para vocês que o Fortaleza iria vencer esse jogo por 1-0 e foi o que aconteceu. E é na mesma situação, né? O Fortaleza sempre com a marcação alta, é um time que trabalha com 15 minutos de marcação alta, retém um pouquinho, depois volta de novo, trabalha muito forte, principalmente as suas laterais. E o São Paulo é aquele time que trabalha muito ali, retendo a bola no meio de campo, não consegue criar, um time que não consegue levar essa bola até seus atacantes não conseguem finalizar. Esse é o grande problema do São Paulo. E principalmente, o São Paulo erra muito na tua parte defensiva. Então, a hora que o São Paulo sempre pegar times ofensivos com marcação alta, times que, né, marca sempre ali na primeira, segunda linha de ataque, o São Paulo vai passar mal. E foi o que aconteceu com o Fortaleza e que nós demos o resultado aí pro Fortaleza, acertamos mais um resultado, né? Acertamos também o resultado entre Corinthians e o Atlético Mineiro. O Corinthians até deu um susto aí no Atlético Mineiro, né? Inclusive Hulk jogou e jogou muito bem. Né, o time ainda foi meio mesclado. Mesmo assim, o Atlético Mineiro mostrou para que veio, foi mais superior do que o Corinthians. Né? O Corinthians na mesma situação, até que deu uma certa melhorada, mas é um time que parece que quando joga fora de casa tem uma média melhor do que jogando na arena. Né? E acabou trazendo o futebol do Atlético Mineiro. Né? O Atlético foi lá, virou, jogou bem, né? Dominou as funções dos jogos. Né? O Corinthians teve uma, duas bolas ali, né, de susto contra o Atlético Mineiro, mas nada que pudesse apagar o fogo que estava o time do Atlético Mineiro, né? Então, acertamos em mais um resultado. O jogo entre o Grêmio e Fluminense, né? Eu comentei para vocês, né, que o Grêmio parece que deu uma outra cara com o Felipão. Não estou dizendo que o Grêmio está 100%, mas o Grêmio já deu uma modificada. Quem vê os jogos do Grêmio, mesmo antes do Felipão, via que o Grêmio até tentava, um time que amassava bastante, chutava bastante, né? Tentava trabalhar com marcação alta, mas é um time que não tinha poder de finalização correta, um time que muito difícil dessas bolas triangular ali no meio de campo e chegar até os seus atacantes, então muita dificuldade. E parece que isso está se corrigindo. Então vamos ficar de olho no time do Grêmio para as próximas rodadas, tá bom? Chapecoense e Cuiabá, batemos na tecla, falei para vocês que viria a primeira vitória do Cuiabá no Brasileirão, e foi o que aconteceu, acertamos mais uma, né? Cuiabá venceu de virada, né? Demos algumas dicas aí de jogadores do Cuiabá que deram muito certo, então tô muito feliz e principalmente feliz para quem pegou nossas dicas aí, tá? Atlético Goianiense e Palmeiras, né? Obviamente, não era talvez tão esperado, né? Sabíamos que o Palmeiras tinha muito mais chance de vitória. Eu expliquei para vocês na análise passada, foi o que aconteceu. Nós demos dica, então nós acertamos aí mais um placar, nós acertamos na vitória do Palmeiras. Inclusive indiquei para vocês Scarpa e Breno Lopes. Eu indiquei para vocês Breno Lopes, que eu não vi muita gente apostar. Eu estava de Breno Lopes e você viu, os dois entraram no segundo tempo e fizeram a diferença e trouxeram boas pontuações para nós. Então, eu sempre digo para vocês, às vezes algumas dicas meio malucas que nós damos aqui, improváveis, vale a pena apostar, porque é em cima de estudos que nós fazemos, tá bom? Próximo confronto aí foi entre Bahia e Flamengo. Caramba, foi 5! Galera. Mas eu vou explicar pra vocês, galera. Não é só pelo lado do Flamengo, tá? Você até vê que o Bahia ali teve alguns momentos, principalmente ali no final. O Flamengo ainda sofre um pouco na sua parte defensiva. É o que mescla bastante aí, o que traz
uma coisa muito forte aí pro Flamengo é o teu meio de campo e teu ataque, que são arrasadores, né? Você tendo aí, né, o Everton Ribeiro ali junto com o Arrasca, você tendo ali o Michael, que tá muito bem, jogando muito bem, junto com o Gabigol. Então o time tá muito forte, é um time muito forte, um time que tem um ataque, um contra-ataque muito violento, né? E é que nós explicamos, o Atlético Goianiense é um time que sai muito, né, perdão, o Bahia, né? É um time que procura muito jogo, mas tem muita falha na sua parte defensiva, né? Só que nesse confronto em específico, o Bahia morreu. O Bahia morreu. O Bahia não jogou, né? O Bahia, inclusive, perdeu alguns jogadores agora, né? Recentemente já foram vendidos jogadores, outros foram de empréstimos, né? Outros estão contundidos. Então, o Bahia não teve reação nenhuma contra o Flamengo. O Flamengo deitou e rolou. E assim, vou dizer pra vocês, eu venho dizendo pra vocês, né? Isso já há 2, 3 rodadas atrás. O Bahia mudou seu sistema de jogo. Não é o Bahia do começo de 3, 4 rodadas do início do campeonato. Tá? Não estou dizendo que daqui para frente o Bahia vá perder as rodadas ou só empatar, não. Mas o Bahia perdeu muito na sua força ofensiva. Tá? Então, tomem cuidado quando for apostar no Bahia, porque o Bahia hoje joga por uma bola, né? Trabalha muito ali na sua última linha defensiva, tentando buscar uma triangulagem, né? E hoje é o seguinte, a arma do Bahia são as laterais, principalmente a lateral direita com o Rossi. Se o Bahia não conseguir achar, né, ou trabalhar pelo lado direito, ou até mesmo pelo seu lado esquerdo, né? Até porque o Rossi nesse jogo trabalhou um pouco pelo lado esquerdo, tá? Se o Bahia não encontrar esse caminho, o Bahia não tem jogo. Tá? E se o Rossi também não acordar naquele dia maravilhoso, não tem jogo. E vai sofrer nos próximos jogos. E já o Flamengo, gente, o Flamengo é um timaço, não tem o que falar. Né? Também não estou dizendo que o Flamengo vai vencer todas as partidas, que o Gabigol vai fazer novamente 2, 3, 4 gols em todas as rodadas, mas é aquele time muito bom, tem um técnico que sabe usar essa formação do Flamengo, então vai dar muito certo, principalmente nós cartoleiros, tá? Internacional, né? Nosso querido Inter e o Juventude, nós demos a vitória aí pro Juventude 1-0, até ia ser, né? Teve um gol impedido aí, mas foi um jogo feio, um golzinho somente de 1-0 ali, gol do Galhardo, né? Cabeça. Podia ser um jogo de 1-1, né? Foi o que eu falei pra vocês, um jogo muito feio, né? Se deu bem aí quem apostou na parte, né? Principalmente na zaga, né? Tivemos o jogo do Bragantino e Santos, acertamos também, né? Mais um resultado que acertamos, falamos que seria um jogo de vários gols, que eu não apostaria principalmente na parte defensiva, né? A única aposta que eu faria seria os laterais, principalmente o lateral do Bragantino, e foi o que aconteceu, o Aderlan deu assistência, Arthur entrou, né? Também deu assistência, falei do Alejandro, dei a dica do Alejandro, ele também deixou teu golzinho, então foi um jogo legal pra nós, que apostamos, acertamos mais uma aí, né? E América, Mineiro e Sport, esse aí nos surpreendeu, né? O América, infelizmente, deixou de jogar, deixou o Sport Recife, né? Buscar o resultado num belo gol de fora da área, né? Podia até ter saído, né, o América aí com SG, né? O goleiro estava indo muito bem, a zaga estava indo bem, mas dos males né, os piores, né? Ainda deu para pontuar com alguns jogadores do América aí, né? Então, vamos falar rapidinho aqui dos confrontos da rodada de número 13, tá? Galera, o que eu vejo para esse confronto do Grêmio e justamente o América Mineiro, tá? O Grêmio é o que eu falei para vocês. O Grêmio tem bons jogadores, tem jogadores bons para nós apostarmos nesta rodada de número 13, principalmente um zagueiro, né? Ou um lateral, né? Principalmente se for o Wanderson que jogar do lado direito, é uma excelente aposta. O goleiro, tá? Até porque é o seguinte, o América é um time que finaliza bastante, então o goleiro do Grêmio tem a tendência de fazer grandes defesas. Tá? Então vale fazer uma aposta no time do Grêmio, até porque o Grêmio está evoluindo e infelizmente o América está, né, decaindo um pouquinho. A fraqueza do América justamente é nos contra-ataques, né? É um time que gosta de marcar muito em cima, mas esquece da sua parte defensiva. Então isso vai abrir caminhos justamente para o Grêmio. Então dá para nós vamos fazer, na verdade, eu no caso até indico para vocês, apostem em jogadores do Grêmio. Tá? Para mim acho que o Grêmio vence, vai dar bom aí se a gente apostar no Grêmio. Caso você queira apostar ali no América, 3 jogadores que eu indico para vocês. O goleiro, né? O Juninho Valora, o Juninho, até mesmo o Alan Ruschel ali por causa de desarme, tá bom? Palmeiras e Fluminense, né? Palmeiras aí com mais de 5 vitórias consecutivas no Brasileirão. E outra coisa, o Palmeiras é o time mortal, né? É o time que eu sempre digo pra vocês. É o time que tem muita pouca posse de bola, mas é um time que joga sempre somente por 1 ou 2 bolas. É um time que procura exatamente dar 1, 2, 3 passes de bola e finalizar. Sempre procura os teus pontas e os teus jogadores de finalização. Então, gente,
é um jogo assim, o Fluminense vai jogar um pouco mais recuado, então vai ter a tendência de trazer o Palmeiras para o teu campo, né? É um time um pouco que sofre com contra-ataques rápidos, né? Porque o Fluminense, os seus zagueiros são muito lentos, e isso vai favorecer muito o time do Palmeiras, tá? E o Palmeiras jogando em casa é um time que joga muito à vontade. Então apostar aí em jogadores do Palmeiras é uma excelente aposta. Até digo para vocês que quem vai jogar Liga de Tiro Curto, dá para se fazer uma aposta aí, principalmente na parte defensiva do Palmeiras, tá bom? Para mim o Palmeiras vence este confronto. Atlético Mineiro e Bahia. O Atlético Mineiro também aí, né, vindo de vários jogos consecutivos com vitória, né? Bahia vem de 2 derrotas consecutivas, tá meio mexido, como eu expliquei para vocês. O Bahia hoje joga do seu meio de campo mais para defesa, né? Não consegue ter criação de bola, principalmente sem o Daniel, que é o cara de armação, é muito difícil, tá? Tem sua força ofensiva mais pelo lado direito, mas tem suas qualidades, não vou dizer que o Bahia deixou de ter suas qualidades, mas não é mais o Bahia dos 4, 5 primeiros jogos do campeonato, tá? Já o nosso querido Atlético Mineiro é aquele time que eu sempre digo para vocês, é o time caçador, né? É o time que põe ali a tua armadilha no teu campo de defesa, né? Traz o time, né, o outro time pro teu campo de defesa e mete-lhe sim um contra-ataque, faz ali uma linha de 3, 4 jogadores ofensivos, né? O Hulk voltando ali, né, trazendo um meio de campo como se fosse um falso 9, abrindo sempre as duas pontas que são muito velozes do Atlético Mineiro, e isso vai favorecer muito o jogo do Atlético, né? Jogo não será muito fácil, mas o Atlético para mim vence esse confronto pelo que o Bahia vem apresentando. Então temos boas apostas para fazermos aí ao lado do time do Atlético Mineiro, tá bom? São Paulo, ou melhor, Flamengo e São Paulo. Galera, se fosse pensar no lado estatístico, né, o Flamengo aí é meio que freguês do São Paulo, né? Pega o São Paulo, perde. O São Paulo pode estar na pior draga possível. Mas assim, se o São Paulo tiver, né, com Rigoni, com Benítez, né, com Miranda, o São Paulo dá uma fortalecida. Só que o São Paulo realmente, gente, tá difícil. Tá difícil. Eu falei isso contra o jogo do Fortaleza, né? Perdeu pro Fortaleza. Então, assim, pelo que o Flamengo vem apresentando, tá? Pelo que o Flamengo vem apresentando, pra mim o Flamengo vence. O Flamengo tá com uma moral muito grande, tá? Mas assim, pensando nos lados estatísticos, né, do que já ocorreu entre esses dois confrontos, dois timaços, né? Dois times grandes de camisa pesada. Eu até não me surpreenderia se São Paulo metesse um gol aí no Flamengo, né, levasse o jogo pro empate, algo desse tipo, tá? Até como eu falo pra vocês, o Flamengo do meio de campo pra frente é arrasador, só que é muito falho na parte defensiva. O que agrada em dizer da parte do Flamengo defensiva é que o São Paulo é o seguinte, São Paulo não é aquele time que vai, é um time que até finaliza bastante, mas finaliza pra fora, né, erra muitos gols, erra muito passe. E o time do São Paulo é um time que cede muita finalização, é um time que cede muito desarme e muita pontuação, principalmente para laterais e para goleiro. Então, por esse lado, meu voto aí vai para o Flamengo. Temos boas peças para apostar do lado do Flamengo. Fortaleza e Bragantino. Para mim, um jogo complicadíssimo. Por quê, boleiro? Você vê que o Bragantino aí, né, já vem de... É o único time invicto do Brasileirão. Mas nos últimos 5 confrontos, empatou 4 e venceu 1. Então vem de 3 empates. Já o Fortaleza vem de 3 vitórias. São dois times que jogam abertos. Dois times que gostam de trabalhar no erro da saída de bola do teu adversário. Dois times que têm a marcação alta. Então o que vai prevalecer aqui exatamente são os dois ataques, um de cada lado. Por quê? Exatamente por isso. Porque são times que marcam muito na frente e tem uma parte defensiva um pouco mais vaga. Então qualquer contra-ataque de ambos vai ser mortal. Assim como a gente viu o jogo do Bragantino e Santos, como exatamente eu falei pra vocês. Vai sair gols e não vai ser poucos, de ambos os lados. E foi o que aconteceu. 2 pro Bragantino e 2 também pro Santos. E o Bragantino é um time que leva muitos gols. Lembrando que a média melhor do Bragantino é jogando fora de casa. Incrivelmente. Tá? E o Fortaleza é um time difícil de se bater em casa. Muito difícil, muito difícil. Então assim, o prognóstico desse confronto é muito duro. Tá? Eu não me abateria em dizer que o Fortaleza pode vencer esse jogo, sim, contra o Bragantino. Mas pra mim ali é aquele confronto que pode sair mais pelo empate. Ali 1-1, 2-2, tá? Fuja um pouquinho neste confronto, principalmente na parte defensiva. Aposte em jogadores de ponta, meio de campo e ataque. Tá? Mesmo você que vai jogar Liga Tiro Curto ou Liga Clássica, dá pra você mesclar, colocar os jogadores dos dois times no mesmo time seu, porque vale a pena, vai ser um jogo aberto, vai ser um jogo muito legal, vai ser um jogo interessante de ver, tá bom? Atlético Paranaense e Internacional. Galera, o Atlético Paranaense, um time que vem jogando até bem, tá em 5º colocado, né, mas
nos últimos 3 confrontos aí teve 2 derrotas e um empate. Deu uma certa decepcionada na gente, mas tem um bom time, tem uma boa zaga, né? Eu gosto do time do Atlético Paranaense, mesmo que não é um futebol de encher os olhos. E que vai pegar um Inter, né? Teve sua vitória aí? Teve, mas se você voltar, são aí mais de 4 jogos entre derrota e empate. Não é um time que cria, não é um time que tanto finaliza, é o time mais faltoso no Brasileirão, é um time que toma mais cartão, é um time que tem muita dificuldade em saída de bola com seus laterais, com sua defesa, muito chutão, muito chuveirinho, né? Então, assim, isso pode prevalecer um pouco o jogo do Atlético Paranaense. E quem sabe, é a mesma coisa que Fortaleza. Jogar contra o Atlético Paranaense em casa é difícil, né? Naquele campo feio, né? Parece que tem um negócio estranho naquele campo. O Atlético Paranaense joga bem quando joga em casa, tá? Então, por esses motivos e pelo lado estatístico, né, que nós estamos acompanhando, para mim o Atlético Paranaense vence esse jogo contra o Internacional, tá? Então dá para fazer a aposta aí, principalmente nos jogadores de defesa, né, em um jogador no meio de campo. No ataque ali seria uma surpresa, tá? Para mim o Atlético vence esse jogo aí de 1-0, tá? Ali não vai ser muito não, 2-1, vai ser um jogo meio feio, mas para mim o Atlético vence esse jogo. Santos e Atlético Goianiense, mais um jogo aberto, né? Vai ser parecido ali com o jogo do Santos e Bragantino, né? Porque o Atlético Goianiense é aquele time que joga muito bem, um time que trabalha muito forte sua triangulagem, né? Trabalha todos os seus lados de campo, é muito forte pelas suas laterais, mas é um time que peca muito no seu ataque. Tá? O Santos é aquele time que a gente já conhece o estilo de jogo do nosso querido Diniz, né? Joga meio, né, no meio de campo, passes de bola, tal, triangulagem, né, buscando ali os seus contra-ataques. Mas para esse confronto, né, o Santos jogando em casa, pode ser que o Santos saia vitorioso, né, porque o Atlético Goianiense vai abrir esse jogo, né, e vai dar espaço para o Santos. Tá? E você vê que o Santos no último jogo foi lá e conseguiu buscar o empate, né? Então, galera, vai ser um jogo aberto, e para mim vai ser um jogo interessante também de assistir. Tá? Mas não me surpreenderia se o Atlético Goianiense também vencer esse jogo, tá? Porque não é um time ruim, galera, não é um time ruim. Os dois ali estão próximos na tabela, né? O Atlético vem caindo, né? O Santos vem subindo, né? Mas eu vou dar a vitória pro Santos por jogar em casa, né? Não tem um time de encher os olhos, mas tem um time favorável ao jogo do Atlético Goianiense. Então dá para fazer algumas apostas no time do Santos e tem 2, 3 jogadores ali que também dá para se apostar no time do Atlético Goianiense, tá? Sport e Ceará, jogo para mim muito feio. Muito feio, e jogar contra o Sport em casa é muito feio, né? O Sport não surpreendeu. E outro, o Sport não tá jogando muito na retranca não, tá? Até que tá tocando ali, fazendo teus passes de bola, né? É o time que vai segurar a bola, tá? E vai trabalhar pelo um contra-ataque, e lembrando, gosta muito de trabalhar pela lateral direita, tá? Então se você tiver achando que o Sport pode vencer esse jogo, se você trabalhar com jogadores do lado direito, é uma boa. Tá? Mas não é um time que tá enchendo meus olhos. Teve a vitória? Teve, mas mesmo assim não me convence. Para mim o Ceará é favorito. Tá? Acho até que o Ceará possa tomar um gol sim do Sport, mas para mim o Ceará vence esse jogo de 2-1. Temos boas peças para apostar do lado do Ceará. Lembrando, né, que o Sport cede pontuação para meio de campo e para lateral esquerdo e direito. Então jogadores que vão trabalhar nessa função de ala direita, ala esquerda e colocar um meio campista ali do Ceará, vale fazer uma aposta nesse confronto, tá bom? Juventude e Chapecoense. Meu Deus do céu. E aí, galera? Complicado, né? Complicado. Em quem fazer a aposta, né? Difícil, galera. Difícil de se falar, né? Quando a gente acha que a Chapecoense vai, não vai. Mas quando não vai, tira SG da galera, né? E o Juventude também, né? A mim vai ser um jogo muito feio, muito feio. 2 times que jogam para trás, 2 times que vão ficar ali muito meio no campo ali, tentando buscar por uma bola. Mas se fosse buscar um pequeno favoritismo, até acho que o Juventude possa vencer esse jogo contra a Chapecoense. Tá? Tem um pouquinho mais de volume de bola, né? Tem um pouquinho mais de força ali do seu meio de campo pro ataque, então tem boas apostas aí para fazer no Juventude, tá bom? Principalmente aí se falando aí do Wesley, do Matheus Peixoto, tá? Mas você tem uma peça boa, 2 peças boas para ser apostada ao lado da Chapecoense, que é o goleiro, para defesa, né? E eu sempre digo para vocês, o Perotti sempre é um bom jogador para se apostar do lado da Chapecoense. Para mim o Juventude vence esse jogo, ou no máximo ali um empate de jogo muito feio, tá? Último jogo, Cuiabá e Corinthians. E aí, galera? Cuiabá, como eu falei para vocês, teve a primeira vitória, né? Bacana aí, mereceu, mas tomou muitos gols, né? O Cuiabá toma muitos gols, né? E o Corinthians, né? Naquele jogo, não chove, não molha, né? Muito complicado de se apostar aqui, né? Mas como eu falei para vocês, o Corinthians jogando fora de casa tem
né? Tem uma média um pouco melhor do que jogando dentro da sua arena, tá? Difícil dar um prognóstico para esse confronto, galera. Eu acho que tem jogadores tão bons, né? 2 jogadores bons para ser apostado do Cuiabá, principalmente do meio de campo para frente, quanto do Corinthians. E o Corinthians a gente sabe ali, fazer uma aposta no jogo, né? Mosquito para esse confronto é o ideal, tá? O Gabriel talvez ali no meio de campo, não enche meus olhos, mas é um jogador que vem trazendo algumas pontuações, tá? E trabalha com os laterais do Corinthians, né? Se fosse pensar num favoritismo aqui, eu não vejo um favoritismo tão grande. Mas pelos últimos confrontos, até acho que o Corinthians possa sair vitorioso desse confronto com o Cuiabá, né? Talvez o Cuiabá se empolgue bastante, né? Depois de 20 empates, agora de uma vitória, jogando em casa, pode ser que vá para cima do Corinthians, né? Até porque o Cuiabá é um time que joga muito aberto. Então, vai ser um jogo aberto. Mas eu acho que o Corinthians pode levar essa aí. Então é isso, galera. Passamos aqui um prognóstico rápido aí da rodada 13. Já já voltaremos aqui trazendo, né, dicas aí de time principal, né, time de tiro curto para vocês e, logicamente, indicando aí para vocês jogadores para ser apostados para essa rodada 13, tá ok? Muito obrigado a todos pelo carinho, por estarem sempre presentes aqui com o seu amigo Boleiro. Eu desejo para vocês uma excelente semana. Se cuidem, cuidem da sua família. Muito obrigado por tudo. Ó, um beijão para vocês do seu amigo Boleiro. Fica com Deus e fui!